dia, boa tarde, boa noite. Deixa o seu like. Efésios 5, a gente já leu, discutiu bastante, Efésios 5. Vamos lá, o que eu queria comentar? Que todo mundo, na verdade, já comentou bastante aqui. O versículo 2 e o 1, né, é o começo da carta. E ele fala assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como? Aí ele explica: e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício aroma agradável a Deus. Aí, o resto do capítulo todo, o que é? É o que a gente já tinha falado, que é ele vai explicar como que a gente vai viver em amor. E aí, a primeira coisa que ele vai falar, às vezes a gente pensa, pô, vou viver em amor e santidade a Deus. O que é? Oração e leitura. É também, mas é o que Paulo fala, que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionada entre vocês, como convém a santos. Quando eu li isso, aí eu mandei até para os meninos na época, né? Foi esse mês, eu acho, mas não tem que ir aí. Eu mandei para os meninos, por quê? Porque é o que o Lucas falou, a gente fica com brincadeirinha. Ah, é brincadeirinha. Ah, é só entre a gente, não tem nada. Mas tipo, olha o que o Paulo fala: sejam imitadores de Deus. E a primeira coisa que ele fala é que a imoralidade sexual não seja nem sequer comentada. Então é algo que às vezes a gente não presta atenção, mas que a gente vai deixando, o espírito e a carne vai aumentando. E aí tipo, eu fui o primeiro a reconhecer que eu tenho essa dificuldade, esse erro. Aí depois ele fala: não usem linguagem grosseira. Tem pessoas às vezes que são muito grosseiros. E aí ele fala que assim, se a gente viver grosseiro, a gente não está vivendo em amor. A gente não está vivendo imitando a Deus. Deus não é grosseiro. Não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. E aí entra o quê? A nossa reclamação também. O que o Walter falou também sobre o que aconteceu lá na igreja, do irmão que acabou comentando algo que não edificou. Então, quero comentar. A gente tem que ser maduro, que é o tema do nosso ano, maturidade cristã, e pensar em tudo que a gente está fazendo. Tipo, a gente está falando nos atos, no nosso pensar. A gente tem que pensar até sobre o pensar. E é tipo, ele fala aqui: só falem coisas se convém. Só falem coisas através de ação de graças, né? E aí entra uma coisa também que eu erro muito, que é reclamar. Que eu aprendi, na verdade, porque meus pais reclamam muito. E aí, tipo, a gente geralmente puxa os defeitos dos nossos pais, qualidades e defeitos. Então é algo que, tipo, também que falou muito comigo, assim, de ser grosseiro também, de responder, que eu era muito de respostinha, e de reclamar, eu era reclamão, tipo, por bobeira, entendeu? Por jogo também, videogame, ficava reclamando, ficava por bobeira. E aí, tipo, o que o Paulo tá falando nesse capítulo é pra gente ser maduro, tipo, pra gente parar de viver normal. A gente tem que viver sendo imitadores de Deus. Todo dia, pô, o que eu vou fazer hoje que Deus faria? Aí ele fala, para não se deixar enganar com palavras vãs. Muitas vezes a gente se deixa, e a gente está conversando aqui, e ser influenciado. Se Paulo está falando aqui, não se deixe enganar com palavras vãs ou vazias, quer dizer o quê? Que dá para se deixar enganar com palavras vazias. Às vezes essas palavras vazias vêm com aparência de palavras sábias. Se a gente não pensar bem, muitas pessoas falam besteiras bonitas, de forma bonita, verdade? Né? E a gente aceita aquilo porque, tipo, o cara falou bem. A gente tem que sempre ver o que a Bíblia fala, tem que sempre ver o que pessoas mais experientes falam, baseado na palavra. Porque uma pessoa pode ser experiente se baseado na palavra. Você não precisa de ninguém, você não precisa de si mesmo. Só precisa de si mesmo, para acreditar no seu potencial, você não tem defeitos. É algo que está circulando no mundo hoje. Ninguém quer aceitar defeito, né? Parece. E a gente tem defeito, todo mundo tem defeito. Por isso que, na verdade, a gente não melhora. Se a gente não pensa nos nossos defeitos, a gente não melhora. E aí ele fala: portanto, não participem daquilo que fazem. Quem? As pessoas que não pensam nessas coisas, que não agem dessa forma. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. E a luz, ela bota pra fora a treva, né? Ela não dá espaço. Tipo, onde está escuro aqui dentro dessa casa? Atrás desse balcão, porque não tem
luz ali, mas aqui tipo, tá batendo luz. Então a treva tem que fugir, entendeu? E aí é o que ele falou, quando a gente chegar no lugar, tipo, quando a gente está chegando, a gente está mudando, a gente está chegando ao ponto da pessoa mudar de assunto, né? Ou então a gente está mudando o assunto daquilo ou está se deixando se tornar trevas? Muitas vezes, a gente às vezes acaba se relacionando muito com uma pessoa de trevas, é muito mais fácil a gente ir para a treva, né? É engraçado falar assim, mas é verdade. E às vezes a Bíblia fala que o diabo ele se faz até de anjo de luz, né? Então as trevas às vezes não vêm de uma maneira ruim, né? E aí explica a diferença. Como que a gente vai saber que aquilo é o fruto da luz? É o versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, quando a gente vê alguma coisa, alguém falando, ou então algum pensamento seu, isso que eu estou pensando, ele contém justiça, bondade e verdade? Ou não? Ou ele é mentiroso? Ou ele não é justo? Porque às vezes tem pessoas que gostam de ser justas só quando é pro outro, mas quando é pra você mesmo, você não gosta de ser justo. Tipo, se eu fiz algo errado, aí eu não quero colher a justiça. Só que não, a Bíblia está falando que o fruto da luz é bondade, justiça e verdade, que é o que Jesus era. Algo que também nós precisamos colocar no nosso dia a dia, no nosso pensamento. Isso que eu estou fazendo, ele é bom, ele é justo, ele é verdadeiro? Isso que estão me falando, condiz? 10 explica, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Então, o que é o fruto da luz? Ele nunca vai pensar o que é agradável ao homem, nunca vai pensar o que é agradável ao mundo, mas vai pensar no que é agradável ao Senhor. Mas o Senhor, ele quer pra gente o que é agradável pra gente. Só que se a gente pensar no que é agradável para o homem, muitas vezes vai vir coisas que não são agradáveis ao Senhor. A Bíblia, ela é muito confrontosa. Esse capítulo mesmo, ele está sendo um confronto. Entendeu? A primeira coisa que ele fala, não pode ter imoralidade sexual, não pode nem brincar, não pode ter avareza, não pode ser grosseiro. Não pode. Aí uma pessoa que está de fora vai falar, nossa, mó chato e tal. Mas não, é porque a gente entende que isso não vai produzir algo bom, como o Walter falou. Essas coisas que acontecem, nessas coisas que acontecem nas brigas, que acontecem nas dissensões. Lá no buffet que eu trabalho, sou um dos únicos que não tem desavença com ninguém. Todo mundo tem alguma desavença com alguém. Eu não tenho com ninguém, graças a Deus. Não estou falando porque, eu sou bonzão. Não, porque eu procuro viver dessa forma aqui. A pessoa, já teve pessoas às vezes que falou alguma coisa pra mim, e aí eu fui e falei pra pessoa, o que você quis dizer? Não gostei e tal. Ou então teve uma pessoa que falou comigo também, foi uma crítica, e é difícil ouvir crítica. E eu tinha muito esse defeito, não gostava de ouvir crítica. A pessoa fala uma coisa, nada a ver, pá. E aí eu falei, não, verdade, eu fui errado. Entendeu? Então, essas coisas que vão nos fazer mostrar que somos filhos da luz. Beleza. Aí ele fala para não ser cúmplice das obras infrutíferas. Então a gente não pode estar compactuando, que é algo difícil também. Às vezes a gente tem medo, às vezes, de falar, ou então tá numa roda e aí tá todo mundo fazendo uma coisa e aí você acaba fazendo por embalo, que alguém estava conversando, né? E ele fala para isso, pra gente não ir em embalo. E às vezes é melhor até a gente ser retirado do local, entendeu? E como que a gente vai fazer isso? No versículo 14 vai falar, despertando. Desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. Aí o 12, rapidinho, o 12. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. A gente tem que mudar esse nosso pensamento das brincadeirinhas. É o que esse capítulo mais comigo. Porque o Paulo tem tanto zelo que ele não quer nesse capítulo nem mencionar, ele poderia mencionar as coisas. Ele nem menciona o que é essas coisas. Então tu vê o quanto que ele quer, quanto que ele busca a santidade e viver para Deus, ele não quer nem falar, que às vezes a gente acaba falando,
Aí ele foi e disse, tu é um filho da... E aí tu fala o palavrão. Às vezes você vai falar, aí ele foi e me xingou. Tipo, pra que tu vai falar? E é o que Paulo está falando. Eles fazem coisas que é melhor até nem mencionar. E às vezes a gente não leva isso no nosso dia a dia. A gente só vai conseguir isso quando a gente estiver despertado, quando a gente estiver ciente disso. Por isso eu também quis trazer essa palavra, porque é algo que vai ser construtivo para a gente esse ano da maturidade cristã, da gente pensar no que a gente está fazendo. Aí no versículo 15 ele vai falar: portanto, tenham cuidado da maneira que vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Como que é viver como sábios? Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Como aproveitando bem o tempo? Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, aproveitar bem o tempo é procurar a vontade do Senhor. Todo mundo aqui tem um propósito. Tem um propósito, tipo, todo mundo tem qualidade. Tem um porquê. E a gente vive de maneira insensata quando a gente está vivendo algo que não é para a gente fazer. A gente está vivendo sem pensar, a gente está vivendo de uma forma que não é sábia. Imagina se o Michael Phelps, por exemplo, que é um maior nadador, ele fosse jogar basquete. Ele não seria tão bom quanto é. Ele é alto, ele é comprido, mas tipo, ele nasceu para ser nadador. Entendeu? Todo mundo aqui tem um propósito. Tem um porquê. Imagina se, sei lá, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu fosse cozinheiro, você tá ferrado. Ninguém é pro restaurante. Entendeu? Então é algo que a gente tem que pensar desde novo, né? Quem é mais novo aqui, que é o William e o Gustavo, eu acho. Gustavo é mais novo. Pensa desde agora, tipo, não vive de maneira insensata. Não vive sem pensar. Não vive no embalo. Não vive tipo assim, às vezes a gente vive lá, Free Fire, no Minecraft, vendo série. O que isso constrói pra gente? Ou então de namorinho também, tipo, sem nada, vou namorar, não pega nada. Vou namorar com gente do Rio Grande do Sul. Tipo, qual que é a finalidade? Por que a gente não para e vai ler alguma coisa para estudar? Por que a gente não para e vai ajudar alguém na rua? Vai ajudar os pais? Vai procurar um emprego? Tipo, por que a gente não vive tentando compreender qual é a vontade do Senhor? Porque na verdade a gente está dormindo, a gente não está despertado. Então, tipo, essa palavra, eu gostaria que a gente saísse esse ano, começo de ano, né? Pensando nisso, tipo, esse ano eu vou fazer algo que Deus quer que eu faça mesmo. Deus, me fala o que o Senhor quer que eu faça. Vamos entender o nosso chamado, entendeu? Por esta razão, não sejam insensatos. E aí ele fala uma das maneiras também de serem sensatos. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Então, não se embriagar com o vinho. Essa devassidão também seria o quê? A imoralidade sexual, né? A ficar com um monte de gente, a ser preguiçoso. O vinho, a cerveja, que eu ia falar, não posso me embriagar, mas beber não tem problema. Mas como é que você vai se embriagar? Se você beber. É melhor você já cortar o mal pela raiz e não beber? É melhor, pra que você vai beber? É uma coisa sadia, assim como, e aí cabe algo que quase ninguém fala, ficar comendo fritura, ficar tomando refrigerante, ficar comendo, tu já tá cheio, ficar comendo. Qual que é a vontade de fazer isso? A gente tá vivendo de uma maneira insensata. Tanto que depois que a gente come, a gente fica, nossa, vou até deitar, tipo, dá aquela preguiça, não dá aquela disposição. Né? E o alimento saudável nunca vai nos deixar tipo, com um problema de saúde, de maneira que a gente não vai conseguir ajudar as pessoas, não vai conseguir cuidar da nossa família. Então a gente tem que pensar nisso também, não só na bebedice. O cristão não pensa na glutonaria, na gula. A gente come muita besteira, entendeu? A gente não pensa aí, eu não gosto de salada, já era, não vou nem comer. Não, mano, é costume, se tu não gosta, porque não come. Se a gente começar a comer, a gente vai começar o nosso corpo vai ver que é bom, a gente vai começar a gostar. E às vezes, talvez até nem goste, assim, nossa, como é gostoso. Mas já vai ser diferente do que nas primeiras vezes. E você vai ver que aquele fruto é bom, entendeu? E aí ele fala assim,
que falar então? Porque ele fala para não falar imoralidade sexual, grosseiramente e tal. E ele fala então o que falar, que é no versículo 19, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando em louvor e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a Deus por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É algo que também eu tenho certeza que todo mundo que está aqui ontem foi tipo uma bênção. A gente ficou, o que a gente falou lá? A gente louvou, a gente falou sobre a palavra, ficou em comunhão, deu risada pra caramba, elogiou uns aos outros e não precisou fazer moralidade, não precisou falar mal de ninguém, não precisou ficar sem fazer nada, foi construtivo. Então Dá pra fazer com pessoas de outra distância. Dá pra fazer, não é algo que eu nem lembrava que tu falou que eu acabei fazendo lá, né, com o pessoal. Teve outro dia também que eu não lembro, da pracinha, que a gente ficou cantando os louvores e tal. Então, por quê? Porque as pessoas quando vem algo bom, que nem o Walter falou, ele viu, o cara tava toda vez falando lá, pô, que chato, mas uma hora tu falou, pô, mas ele tá falando tanto, deve ser bom o negócio, né? Então, a nossa vida tem que fazer isso, tem que pregar isso, né? E aí ele termina a carta falando sobre marido e mulher, porque ele tá querendo ensinar, então, como que a gente tem que viver. E aí, eu não vou ler, todo mundo sabe, fala que a mulher tem que se sujeitar ao marido, e o marido também ele tem que se entregar pela esposa, porque ele compara Cristo e a igreja, Jesus e a igreja. Porque Jesus ele se entregou pela igreja, e a igreja falou, caramba mano, tu se entregou por mim, então vou viver sujeito à sua vontade. Mas se Cristo não se entrega antes, a igreja não vai ser sujeita. Então é algo para os maridos também. Os maridos gostam de falar para as mulheres, né? Aí, tá vendo? Tem que ser submissa. Mas o marido, ele tem que se entregar, mano. Tipo, a mulher não vai querer ser submissa? Lógico. Tipo, a pessoa faz tudo por mim. Tipo, como é que eu não vou ser grato? Entendeu? Ah, e aí, brigas bobas, né? Que eu tava falando com o Breno. O marido vai e deixa a toalha em cima da cama. Aí a mulher fala, pô, tu deixa toda vez a toalha em cima da cama. Aí, pô, mas o marido fica brigando. Ah, mas o que tem? Depois eu guardo, não sei o quê. Aí no outro dia a mesma coisa. Aí depois que acontece dessa briga, o marido vai e fala, pô, faz lá um rango pra mim. Tipo, aí a mulher, tem muitos que não fazem, tem muitos que fazem, mas fazem com raiva. De repente até que você cospe é possível. E não seria melhor esse marido pegar a toalha? Eu gosto de deixar aqui em cima da cama, mas eu vou me entregar por você e essa parte minha vai morrer. E eu vou colocar onde você quer que eu deixe, onde você quer que eu deixe, amorzinho. Aí você vai falar, a mulher vai falar, pô, o que você quer que eu faça de almoço? A mulher mesmo vai querer fazer algo, né? Então, tipo, é algo que nós precisamos também aprender. A gente que não é casado ainda. Os homens, a gente tem que ser exemplo, de ser tão legal pra mulher que a mulher vai querer ser submissa. E a mulher também tem que também, tipo, vai ser legal também pro marido, mas a mulher tem que escolher alguém que ela vê que já é legal, entendeu? Não vai escolher uma pessoa que bate na mãe, que, sei lá, fica postando às vezes músicas no status de funk, que só fala coisa ruim, mas é sério. Então, tipo, que a gente busque esse ano fazer o que nesse ano, hoje, nessa semana, fazer o que Paulo falou nesse capítulo, que se resume no versículo 2, no 1, né? 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a nossa vida seja um aroma agradável a Deus e seja uma entrega também diária ao nosso próximo, não só aos nossos familiares, mas aquele que está do lado, pode ser até inimigo, que é a parábola que Jesus fala. O próximo lá naquela parábola era um inimigo, o samaritano lá. Eles não se davam, mas o cara, ele deixou dinheiro, ele perdeu o tempo dele, ele estava indo para algum lugar, parou para ajudar, ele se entregou realmente, entendeu? E é algo que nós precisamos fazer, e fixando sempre o Efésios 5:3.
que a imoralidade sexual, toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionado entre vocês, como convém a santos. E é algo que a gente está fazendo agora. Se de repente, eu acho que você que está vendo o vídeo aí pode fazer também. Se alguém, tipo, vai, tu tá num grupinho e aí alguém falou alguma piadinha meio suja, alguma coisa assim, aí já fala, Efésios 5:3, já lembra. É algo que os editais está nos edificando muito e tenho certeza que vai edificar você também. Amém? Amém? É isso. Glória a Deus. Valeu. Aleluia. Deixa o seu like, comenta aí. Efésios 5:3. É isso.